Salve família Black Belt, sou Ana Carneiro e hoje eu tenho o privilégio de conversar com o patriarca dessa família que criou, que escreveu a história do jiu-jitsu no Brasil e no mundo, que é a família Gracie. Hoje eu vou ter a honra de conversar com o grande mestre Robson Gracie, Os mestre. Os queridos. Muito obrigada pela sua entrevista ao nosso canal. É um prazer estar aqui com vocês, uma honra. E vamos lá. Vamos lá, nós vamos conversar hoje um pouco sobre o seu pai, o grande mestre Carlos Gracie. E a primeira pergunta que eu te faço, mestre, é como é o seu pai enquanto pai e seu mestre? Meu pai, enquanto mestre, é uma pessoa só. Simples, tranquilo, um objetivo claro na vida. E o que eu poderia botar ou escrever debaixo da foto dele é a coisa que ele dizia: meu filho, recuar nem para tomar impulso. Teu adversário precisa saber que o encontro com você vai levar a uma decisão final. Ali vai começar e acabar uma história que, de preferência, é a história dele em relação a você, porque o jiu-jitsu faz isso com a gente. Nos prepara, nos cria uma forma de vencer. E para exemplificar isso, meu filho, quando eu fui tomar aula com o Conde Coma, sabe o que ele dizia para mim? Carlos, você é uma figura muito especial. E eu só estou te ensinando esse jiu-jitsu, mas você não pode ensinar isso a ninguém. Isso é uma coisa tua. Vem de mim para você, vem dos deuses para você. É o que eu estou te ensinando, estou te dando a senha do vencedor. E a gente tem visto isso aí no mundo. Graças a Deus. E seu pai meio que desobedeceu o mestre Coma, porque levou isso para o mundo, né? Porque ele viu que era um veículo transformador, né, mestre Robson? O jiu-jitsu tem esse poder de transformar. Só que as pessoas não sabem a origem amorosa do jiu-jitsu. Eu queria que o mestre contasse sobre essa parte. Olha, querida amiga, o jiu-jitsu nasceu e viveu do amor. E vive do amor. Por exemplo, meu avô, Gastão Gracie, que era irlandês, escocês, era uma mistura, a nossa família trabalhava com esse tipo de profissão que era de levar o conhecimento, fazer negócios, fazer coisas do país. Ele falava 16 idiomas. Fez um concurso no Itamaraty da época, que não era Itamaraty ainda. Vai ser diplomata, mestre? Isso? Diplomata. E passou em primeiro lugar. E teve como missão ocupar um cargo numa embaixada do Brasil na América Central. Pegou um navio aqui e foi para lá. Só que o navio parou no Pará, para reabastecer, para fazer isso, para fazer aquilo. E ele, boa pinta, bonitão, foi convidado para uma festa. E lá conheceu uma cearense, uma paraense típica, chamada Cesaline, por quem se apaixonou perdidamente. Tem noção, o navio foi embora, ele não voltou para o navio, levou as coisas dele e ele ficou no Pará com a roupa do corpo e o coração cheio de paixão. Mas olha, realmente é uma coisa incrível, porque a
partir desse amor, o seu avô ficou no Pará, e porque ficou no Pará, conheceu o Conde Coma, e aí eu queria que o mestre, por favor, contasse o início dessa história, o início da história do teu pai em relação ao jiu-jitsu, com o Conde Coma, e como o seu avô teve um papel prioritário nisso. Olha, menino diferente dos demais, completamente diferente. Um dia encrencou com um cachorro. Seu pai, o mestre meu pai, encrencou com um cachorro do vizinho. O cachorro tentou morder ele, deu umas pesadas no cachorro, mas ele achou que não estava muito bom, não. E tinha vizinho dele, um japonês que ensinava luta. Por causa disso, ele foi lá aprender a tal luta, que era o jiu-jitsu. E o Coma se apaixonou por ele, pela raça dele, pela disposição, e começou a ensinar ele. Mas só que pegou o papai e disse o seguinte: Carlos, o que eu estou te ensinando, eu nunca ensinei a ninguém. E isso daí, essa luta que você está aprendendo, esse jiu-jitsu, é para você não ensinar a ninguém. É coisa tua. E ele obedeceu? De não ensinar? Obedeceu, que você vê aí hoje, o jiu-jitsu é uma das lutas mais poderosas do mundo. Foi a desobediência que melhor trouxe benefícios para a humanidade. Criou esses heróis todos que nós temos aí, a começar pelos filhos, pelos irmãos do papai, né? E tão surpreendente que até as mulheres são muito boas nisso. Você vê, por exemplo, quando fala em mulheres, são várias, mas especialmente a gente tem uma. Eu tenho uma neta chamada Kira, que sem falar nada para ninguém, disputou campeonatos e ganhou 5 campeonatos mundiais. Tem uma academia maravilhosa na Barra da Tijuca, ensinando lá as pessoas. Olha, jiu-jitsu, para você ter uma noção, hoje, em Abu Dhabi, ela é obrigatória para todas as crianças, todas as escolas de Abu Dhabi e aos oficiais do exército de Abu Dhabi. Eles têm que aprender jiu-jitsu. E é o que a gente está tentando fazer aqui no Rio de Janeiro. Botar isso nas Já tem essa lei, né, mestre? Já tem. Já tem essa lei, né? Mas como é que está ela? Ela não foi aprovada? Nós estamos esperando só passar essa doença. Covid, né? Essa tal de Covid. É para a gente poder juntar as pessoas. Aí vocês vão ver o salto e o pulo que o jiu-jitsu vai dar aqui. A começar por uma lei que nós aprovamos, que cria o curso de jiu-jitsu, arte marcial, vai ser obrigatório, por lei, em todas as escolas, a que se ensine jiu-jitsu aos estudantes. Que incrível, né, mestre? E tudo isso começou com seu pai, lá no Pará, porque seu avô se apaixonou por uma paraense e ficou lá, e conheceu o Conde Coma, e ele começou a ensinar jiu-jitsu. Fala um pouquinho sobre a história do seu pai dentro do jiu-jitsu, o período no Pará, quando ele veio aqui para o Rio, a fundação da primeira Ele veio, olha, ele acabou vindo para o Rio e chegou aqui naquela época, você dizia que era atleta, era execrado. Não diziam que era uma profissão, né, mestre? Não era profissão. É. E ele botou um anúncio, que ele não tinha aluno, e nem dinheiro para pagar jornal. Ele botava os anúncios nas esquinas do bairro de Botafogo, onde ele morava e tinha uma academia. Se você quiser que eu quebre a tua cara, quebre o teu braço, vai na rua tal, número tal, que isso vai acontecer lá.
foi assim que o jiu-jitsu começou. E aí a primeira academia foi ali na Rio Branco, mestre? Ou foi ali no Flamengo? Não, foi na rua Marquês de Abrantes. Marquês de Abrantes. Mestre, lembra alguns dos... 151, foi ali que teve a academia. E o mestre lembra alguns dos frequentadores ilustres? Tiveram todos os grandes e pessoas importantes. Presidentes, né? Presidentes. Eu, por exemplo, uma vez, eu estava morando vizinho ao Palácio do Catete, e o tio Hélio, que tinha uma academia do lado, na Praia do Flamengo, saiu para dar aula e eu fui com ele. E entramos no Palácio do Catete. E ele ia dar, entre parentes, aula para o irmão do presidente Vargas. Caramba, de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, Uau. o irmão dele. Só que eu estava lá, eu conheci o presidente, daqui a pouco quem é que entra lá de kimono? O próprio presidente Vargas. Foi dar aula com ele. A única vez que eu fui lá, a única vez que eu vi isso foi... Os dois deram aula com ele. O irmão do Vargas e o próprio presidente. Que incrível, mestre. Olha só. Seu pai, ele fez muitas coisas para que o jiu-jitsu fosse disseminado. Você falou desse anúncio que ele colocava na frente da academia, né? Mas ele também ele buscava conferes com outras artes, não era? Toda e qualquer arte de Como é que ele fazia? arte marcial, ele desafiava. Conta a história dele com os capoeiristas. Como é E que... às vezes até nós íamos e invadíamos as outras academias. E tiveram várias lutas. Só que ao invés do que acontece hoje, que a gente vê na televisão, as pessoas lutam com o mesmo peso, não podendo ter uma diferença muito grande, nós não tínhamos limite. Vocês devem ter visto a luta do Royler, do Royce. Sim. A diferença de peso monstruosa dos lutadores profissionais estrangeiros. Não tinha esse negócio, não. E na época, os grandes lutadores eram os capoeiristas, nós lutamos contra os grandes lutadores de capoeira. E isso chamou a atenção da mídia. Isso ajudou que o jiu-jitsu fosse aparecesse, né? Então você vê que seu pai, além de ser um grande lutador, empresário, ele era visionário. Entre a parte visionária dele, tem essa questão da nutrição, né, mestre? Também. Fala um pouquinho. Ele cuidou muito da alimentação. Você ter um bom atleta, um bom lutador, ele tinha que gozar de excelente saúde. Carlos Reis virou um craque. Criou uma alimentação fantástica. Inclusive, ele que morou no Pará, ele gostou muito da experiência que fez se alimentando de açaí. E trouxe o açaí como alimento de atleta. Começou aqui no Rio de Janeiro, começou a falar disso, a trazer o açaí, e hoje o açaí é o que é aí, graças ao professor Carlos Reis. Então existe uma ligação muito forte entre o açaí e o jiu-jitsu. E a alimentação, de outros alimentos. Aí você vê, mestre, que hoje em dia atletas de outras modalidades também usam o açaí como alimento. Todos eles. Então, muito forte. O mestre Carlos, sem talvez imaginar, ele ajudou não só o jiu-jitsu, como os outros atletas das outras... Os outros atletas. Exatamente. Qual a memória mais forte que você tem dele, mestre? Assim? Era a paixão dele pela coisa certa. Certo. Era o amor dele pelas pessoas. A minha mãe, por exemplo, ela pegou naquela época que não existia ainda penicilina, ela pegou a tuberculose terrível. E ele
cuidava dela, mas só tinha um hospital para isso em Petrópolis. E ele levou ela para lá e tomava conta dela. E ele me contou que para ela não pensar que ele tinha nojo dela, ele beijava ela na boca, ela mesmo com aquela tuberculose terrível, que acabou matando ela. E para salvar o resto da família, que eram os filhos, nós acabamos, ou ia para a Suíça, ou ele descobriu que no Ceará tinha um clima muito bom para fazer a cura da tuberculose. E nós nos mudamos para o Ceará. E lá, Carlos Grace salvou a família toda dessa doença. Eu fui uma das primeiras pessoas a tomar esse remédio para tuberculose lá no Ceará, porque um amigo dele levou para lá. Você chegou a pegar tuberculose? Não, não peguei não. Então, Mas tomava o remédio e fazia a alimentação dele. ele era muito próximo de você, mestre? Sim. A família toda. Mas tem alguma história especial do senhor com ele? Assim, uma história carinhosa? Tinha com a família toda, sabe por quê? Podia contar com ele estava ali para isso. Ele era o grande pai. Qualquer dúvida, qualquer coisa, nós íamos procurá-lo e ele nos ajudava até onde podia. E ele era um homem extremamente espiritualizado, não era, mestre? Muito. Você pode nos contar algumas histórias dele? Ele tinha um negócio fantástico. Ele via as coisas além do normal. Ele olhava para você e dizia tudo que você estava pensando. A qualquer um. O que ia te acontecer, da onde você tinha vindo, o que você valia. Era uma espécie de um mago. Entendeu? E alguns filhos herdaram isso. Quando um amigo nosso sofreu um acidente aqui no Rio de Janeiro, que caiu um pedaço de pedra do prédio e ele quase morreu e foi para o hospital como se fosse morto, nós fomos lá. Isso anos e anos depois. Eu chego lá, tinham 2 cadáveres, desse meu amigo e de uma outra pessoa. E o segurança do hospital estava se aborrecendo com uma pessoa que eu não via, chateando que ele não podia ficar ali. Era o Raia, que tinha morrido. E brigava, e se chateava. Ele tinha que ir embora. Eu olhava, não via ninguém, pô. Só tinha as 2 marcas com os 2 defuntos. Mas ele conversava com o seu... E ele conversava com esse amigo que não tinha morrido. E dizia o seguinte: ô rapaz, pode descer. Pode descer que tu não morreu não. Esse daqui está morto. Isso que me contou foi a enfermeira e o segurança. Pode voltar. Vem para cá, não fica dando cambalhota em cima não, tu não morreu não. Tu vai continuar a tua guerra. E era esse o homem com segurança. Discutia e falava. Depois eu fui saber pela mulher dele, da vítima, que era o Raia que estava lá, encostado na parede, mandando um amigo descer para continuar a batalha que ele não tinha morrido. Puxa, mestre, incrível isso. E essa parte da espiritualidade dele, enquanto espíritos, enquanto vidas de outros planos, mas ele também tinha essa espiritualidade que eu digo em termos de mindset. Ele passava para dentro do jiu-jitsu
o raciocínio de honra, aquelas leis do mestre Carlos. É verdade. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Era isso daí. Ele exigia, sobretudo, a verdade. Que a pessoa vivesse o que tinha que viver e ser quem era. E, sobretudo, não ter medo. Ele tinha um problema com medo. Que ninguém tinha que ter medo, e o jiu-jitsu era um caminho de avanço nesse sentido. E o senhor, vendo toda a história do seu pai, né? Esse grande homem que trouxe, foi um dos fundadores do jiu-jitsu aqui no nosso Brasil. Ele veio do Oriente, mas aqui no Brasil que floresceu, e seu pai foi, né, nosso precursor, né? Eu queria que o mestre, por favor, contasse como é que o mestre analisa a influência do seu pai na história do jiu-jitsu como um todo. Passa pelo seu olhar na sua vida. Foi essa paixão pela coragem, pela luta, pelas coisas certas da vida. Da paixão dele. Mas você acredita que existe um jiu-jitsu antes do mestre Carlos e outro depois do mestre Carlos? Não, eu vou falar uma coisa que não tem nada de negativo nem degradante para o jiu-jitsu anterior ao papai. Se não fosse Carlos Gracie e o resto da família, quem seria hoje o Conde Corvo? Verdade. Não teria existido. O homem das 1000 lutas, o homem que não sei o quê. Se não fosse o Carlos Gracie ter criado esse espírito de batalha, de luta, de enfrentamento, quem seria o nosso querido ídolo de olhos fechados, grande lutador chamado Conde Corvo? É verdade, mestre. Que raciocínio. E se hoje teu pai estivesse vivo, vendo o jiu-jitsu até onde chegou, dentro do Brasil, no mundo, no Oriente, que conselho o mestre acredita que o mestre Carlos daria para esses praticantes que começam agora, para os que já estão há muitos anos na batalha? Que conselho ele daria? Olha, daria um conselho primário, que é recuar nem para tomar impulso. Mestre Robson, muito obrigada pela entrevista. Realmente foi um momento muito especial para a nossa revista, e eu tenho certeza que seu pai, onde ele estiver, ele deve estar muito feliz. Tem um retrato dele ali, nós vamos tirar uma foto. Está me olhando. E, para você ter uma noção, a Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro foi a primeira federação que se fez no mundo todo. Foi aqui, foi nessa terra. Isso é de graça? E quem é o presidente dela? Sou eu. Graças a Deus. Tinha que ser o filho do mestre Carlos. E graças a gente é que nós estamos formando, e já fizemos uma lei criando um curso que vão formar os técnicos em gestão marciais de artes marciais, em que o jiu-jitsu e as demais lutas estão incluídas. Visionário como pai, né, mestre? Poderia falar um pouquinho sobre esse projeto? Olha, isso daí eu encontrei uma pessoa que fez jiu-jitsu, é um baiano, mas que tem nome de japonês, que criou esse curso. Ele era do Conselho Estadual de Educação, ele criou esse curso, ficou lindo, eu já fiz o curso e nós vamos oficializar agora. Só vai poder dar aula de arte marcial o técnico
em gestão de artes marciais. Tem que saber quem é que está ali, quem é que está ensinando a quem e o que está ensinando, para evitar essas confusões que tem aí. Entendeu? Então, uma família sempre sempre à frente do seu tempo, né, mestre? Estamos juntos. Vocês realmente desenvolvem o jiu-jitsu através dos tempos, buscando sempre formas de aprimorá-lo, né? Então, gente, vem novidade aí, mestre Robson com esse projeto incrível, né? E hoje a gente termina a nossa conversa com o mestre Robson, agradecendo muito o mestre Us. E eu quero agradecer a você, que por coincidência ou não, é lutadora de jiu-jitsu. Nossa, todos nós somos isso aí. A minha faixa azul, caminhando. Nós estamos aqui na academia de um grande professor, Márcio dos Santos, e graças a Deus eu acho que a gente pode melhorar o mundo. Só o jiu-jitsu salva. Obrigado. Obrigada, gente. Nos despedimos aqui, a Black Belt Jiu-Jitsu.